A paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor, buscar a Deus. Agradeço bastante pelos seus comentários, agradeço bastante pelo feedback positivo que eu estou a receber. Muito obrigada mesmo, isto é a ação de Deus, eu fico feliz de poder estar a fazer a obra dele. Vamos hoje meditar na palavra no livro de Atos 9. Vamos ouvir aqui o que Deus tem para falar sobre nós. Antes de mais, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida, por aquilo que ainda vais fazer. Obrigada, meu Deus, pela tua proteção, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pois tu não nos deixas, tu não nos amparas. Tu és a Alfa, tu és o Ômega, tu és o princípio e o fim, és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, clamando pela Tua presença, clamando pelos Teus ensinamentos e as Tuas instruções, Pai. Nós sabemos que Tu és um Deus que não falha, para Ti nada é impossível, Pai. Vem com Teu poder, nos dê entendimento do alto, vem falar nos nossos corações neste dia, meu Pai, e nos ajuda em termos de entendimento da Tua palavra. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ver a palavra em Atos 9, vamos começar no 36 no 36 e vamos até 43. Diz assim a palavra de Deus: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão e a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com o certo Simão curtidor. Amém, amados irmãos? Estamos aqui hoje falando desta mulher, a Tabita, que, conforme vem, era uma mulher que se dedicava a ajudar os necessitados, uma viúva que se dedicava a ajudar os necessitados e também e fazia túnicas, né? Costurava túnicas. E mostravam-se panos, acho que era também túnicas de vestido e vestidos. E este cenário acontece no momento em que Pedro estava fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, e antecede a história de Estevão, de Filipe, entre outros, e também de Saulo, que se depois transformou em Paulo. Deus o transformou em Paulo. E conta o cenário de homens e mulheres que se dedicavam dedicavam-se a fazer a obra do Senhor. Andavam quilômetros por nações, levando o Evangelho, eram perseguidos, eram homens comuns como nós, uns assassinos, outros ladrões, outros bandidos, cada um fazia o que lhe regia na altura. Mas Deus chegou com a salvação para a vida de cada um deles, e eles, a partir do momento que se encontraram a salvação do Senhor, dedicaram-se à obra, a buscar a Deus. E eles caminhavam nações para pregar o Evangelho, eram perseguidos, Estevão foi morto e muitos outros foram mortos de uma maneira cruel, mas eles diziam que, apesar de sermos ameaçados, sermos presos, sermos mortos, né, mortos já não podiam buscar a Deus ou fazer a obra, mas pronto, apesar das ameaças de morte e de tudo mais, eles mantinham-se firmes em fazer a obra do Senhor, em pregar o Evangelho, e diziam que, por mais que nos ameacem de morte, por mais que nos levem à cadeia, por mais que nos açoitem, nós vamos ficar firmes a fazer a obra do Senhor. Então temos o caso também de Saulo, que perseguia os crentes cristãos, matava, e depois, quando percebeu que as pessoas, que os outros
estavam a favor das mortes contra os cristãos, ele continuou a fazer muito mais. Então, pronto, mas graças a Deus, Deus depois o transformou. E neste caso, Pedro fazendo a sua obra, caminhando para pregar o Evangelho, cruza-se com o cenário de encontrar uma senhora, uma mulher enferma, Tábita. E as mulheres que rodeavam ela, que serviam dela, ou que trabalhavam com ela, ou que se beneficiavam do que ela fazia, estavam chorando a morte dela, porque ela tinha adoecido e morreu. Então, as senhoras, as irmãs, vão ter com Pedro dizer: há uma situação de alguém que morreu, ela era muito querida. E começam a mostrar, ela fazia estes vestidos, ela fazia isto, ela ajudava os necessitados, e choravam muito a morte dela. Então ele decidiu tirar toda a distração, pedir que todas aquelas senhoras saíssem daquele local. Ele queria ficar a sós com Deus, queria ficar a sós perante aquele corpo, para que a obra não fosse impedida, para que não houvesse interferência. Amados irmãos, qual é a mensagem que Deus quer trazer aqui? A mensagem que Deus quer trazer aqui é que às vezes nós temos ouvido muita murmuração à nossa volta. Nós até podemos acreditar, podemos crer que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida, mas há muita influência, há muita manipulação, há muitos incrédulos à nossa volta que vão influenciar o nosso espírito, que vão influenciar aquilo que Deus falou conosco, no nosso coração. Então, ele pediu que afastem-se todos, saiam daqui, deixem-me trabalhar, deixem-me entrar na presença de Deus. E chegando na presença de Deus, ele foi com a unção, a autoridade que Deus lhe deu e chamou a Tábita, só chamou pelo homem: Tábita, levanta-te. E ela ela ressuscitou, e só depois do milagre ter acontecido é que Pedro chamou os outros para verem aquilo que tinha acontecido. Mas ao mesmo tempo, nesta palavra, a mensagem de Deus vem para nos chamar a atenção. O que nós estamos a fazer neste mundo? O que nós estamos a fazer nesta vida? O que nós estamos a fazer para chamar a atenção de Deus? Por que eu digo chamar a atenção de Deus? Porque ela estava enferma, Deus enviou Pedro na sua caminhada. Pedro talvez até nem tinha ideia de que ia passar por lá, mas Deus criou um cenário naquela situação toda, naquela circunstância toda, para que um homem de Deus fosse passar por aquele local e encontrasse aquela mulher morta. Então, tudo conspirou, vamos dizer, tudo se moveu para que Pedro passasse daquele local após a morte daquela senhora, da Tábita. Então, e também ao mesmo tempo, e por que isso aconteceu? Por quê? Porque ela servia a Deus. Ela servia aos órfãos, ela servia aos pobres, servia aos necessitados, e ao mesmo tempo ela fazia a obra, o talento que Deus deu nas suas mãos, que era fazer vestidos e roupas, né? Então, ela usava do dom que Deus lhe deu, usava dos recursos que Deus lhe capacitou para fazer o bem. Apoiar em roupas, apoiar com ações. Então, a minha pergunta desta manhã, ou a pergunta de Deus para a vida de cada um de nós é: o que o irmão ou a irmã tem feito que agrada a Deus? Ao ponto de ele olhar para si numa situação difícil de enfermidade, numa situação, neste caso era uma situação de morte. O que você tem feito? Como é que você tem servido a Deus até que Deus possa criar um cenário de passar um anjo do Senhor, passar um servo de Deus, para que possa transmitir uma ação de lhe trazer a vida? O que o irmão ou a irmã tem feito que agrada a Deus ao ponto dele enviar alguém na sua vida para poder lhe devolver a vida ou lhe devolver a paz, a prosperidade, a tranquilidade? Será que as suas ações têm causado impacto a Deus? Será que aquilo que você faz na sua vida tem causado impacto para os que estão à volta? Porque ela servia, amados irmãos, servir a Deus é servir aos outros. Nós não podemos servir a Deus diretamente, porque Deus não é visível, não podemos tocar a Deus. Mas nós podemos servir a Deus, significa servir a quem está à nossa volta. Servir a nossa igreja, servir aos irmãos necessitados, servir alguém. Quando eu falo de necessitado, não falo só de necessitados de bens materiais, mas também a parte emocional, espiritual. Qual é o apoio que você tem dado às pessoas?
Será que você tem dado algum conforto, algum consolo no momento de dor, de dificuldade? Ou está tão ocupado em pedir as bênçãos de Deus para a sua vida e não pensa nos outros? Quando você ora a Deus, pedir para que Deus possa lhe abençoar, para que Deus possa resolver uma situação na sua vida, qual é o benefício que você espera? Espera agradar a si, aos seus deleites? Ou espera fazer a obra de Deus? E fazer a obra de Deus é servir. Será que o dinheiro que você ganha, o que você faz com o dinheiro que Deus tem te abençoado? O que você faz com os dons que você tem nas suas mãos? Há muita gente que diz que não tem ideias, estou a passar por necessidades financeiras, não sei o que fazer. Mas qual é o talento que o Senhor Deus lhe deu nas suas mãos? Você já tentou perceber o que é que você tem nas suas mãos? Você sabe perceber se é cozer vestidos, se é cozinhar, se é ajudar alguém que sempre tem uma solução para um problema? Há pessoas que têm sempre solução para um problema, tratar de documentos ou qualquer outra coisa. Tem uma ginica, tem uma forma muito especial de lidar com o assunto e consegue ser solucionador de problemas. Então, nesse seu dom de ser solucionador de problemas, o que você faz com esse dom? Você serve a si mesmo? Deus não se agrada. Servindo-se a si mesmo, você não está fazendo a obra de Deus. Servindo-se a si mesmo, você está sendo egoísta. Você quer ser rico, você quer ser milionário, para quê? Você quer que consiga uma porta para seu negócio avançar, para fazer o quê? Para servir a si e a sua casa? É verdade que Deus diz que nós temos que guardar os nossos, né? Proteger, prover para os nossos, para a nossa casa. Mas será que é só isso? Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um talento. Mas Deus não nos deu esse dom, esse talento só para nós. Não deu para fazermos uso próprio. Deus dá isso para podermos partilhar, para podermos comungar desse dom com muito mais pessoas. E dessa forma que Deus nos abençoa, para nós podermos abençoar os outros. Será que nós estamos a fazer a obra? Será que nós estamos a usar o dom que Deus nos deu, chamando a atenção a Deus, de forma que se acontecer alguma coisa de grave ou complexa na nossa vida, Deus vai mover céus, terras, pessoas, para que possam vir ter conosco para nos socorrer? Será que nós estamos a semear amor? Será que nós estamos a usar aquilo que Deus nos deu de forma de vida, partilhando? Amados irmãos, esta é a questão que eu coloco. Essas são as perguntas que eu coloco da parte de Deus para cada um de nós. Para mim também. Para mim também. O que é que nós estamos a fazer que chama a atenção de Deus? Para que Deus possa, no momento em que nós precisarmos de apoio, no momento em que nós precisarmos de um milagre, Deus possa trazer providência, Deus possa trazer pessoas para que nós possamos interceder por nós, como estas mulheres que choravam e diziam, faça alguma coisa. Elas nem tinham a esperança da ressurreição delas, mas elas estavam a chorar a dor de perder alguém tão especial. E Pedro se moveu por isso e trouxe ela de volta. Obrigada, amados irmãos, pela vossa atenção. Vamos colocar esta reflexão esta semana. Peço vossos likes e vossos comentários, porque colocando like, comentando, o YouTube percebe que a mensagem é importante e que tem que ser partilhada. E assim sugere o tema, sugere o vídeo para que mais pessoas possam ver. Obrigada, amados irmãos. Que Deus vos abençoe, que esteja conosco. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos aqui neste dia mais uma vez clamando pela Tua presença. Te agradecemos, Pai, por esta palavra que nos ensina a sabermos partilhar, a sabermos fazer a Tua obra. Senhor, às vezes nós pensamos que nós precisamos de muitos recursos. Às vezes nós pensamos que nós não temos nada, que nós não somos capazes de nada. Às vezes pensamos que os nossos dons ou os nossos talentos são insignificantes. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus multiplicador. Que tudo que nós colocarmos na Tua mão, na Tua presença, Tu multiplicas, Tu transformas, Tu operas. Fazes com que tudo se vire ao nosso favor. Para que Teu nome seja glorificado, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, Pai,
a entendermos os nossos talentos, a entendermos os nossos dons, a entendermos a necessidade, Pai, e como partilhar aquilo que tens dado na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo tema. Fiquem bem. Amém.